Bem, vamos falar sobre produto de inércia. Por definição, o produto de inércia é dado por esta integral. E o que essa integral está representando? Bem, ela está representando esse cálculo que a gente faz em relação a um elemento de área, dA, de uma superfície A, e aí o x é a distância desse elemento de área até o eixo y, e o y é a distância desse elemento de área até o eixo x. Então, essa integral obtida por essa multiplicação de cada elemento de área dA da superfície A pelas suas coordenadas x e y, e por meio da integração sobre a área, que é conhecida como o produto de inércia da superfície A em relação aos eixos x e y. E aí, diferentemente dos momentos de inércia e x e y, o produto de inércia e x e y pode ser positivo, negativo ou nulo. Lembrem que o que era o nosso x e o que era o nosso y, né? Nós tínhamos a integral do x quadrado dA e a integral do y quadrado dA. Então, realmente essas integrais só davam resultados positivos. Mas agora nós estamos em uma situação em que eu tenho a integral de x vezes y. Um dos dois pode ser negativo. Então, diferente dos momentos de inércia x e y, que eram sempre positivos, o momento de inércia, o produto de inércia, ele pode ser negativo ou positivo. Bem, quando um ou ambos os eixos x e y são eixos de simetria para a superfície A, o produto de inércia e XY é nulo. Considere, por exemplo, o perfil C mostrado na figura 9.15. A figura está aqui. Então está aqui o perfil C. Então quando a gente olha para esse perfil C, a gente nota o seguinte: como essa seção é simétrica em relação ao eixo X, então esse eixo X aqui divide essa figura aqui de maneira simétrica, podemos associar a cada elemento dA de coordenadas x e y um elemento dA' de coordenadas x e menos y. Então, sempre que a gente pega um elemento dA aqui na parte superior, acima do eixo x, a gente tem correspondendo a ele um elemento dA' que vai estar aqui na parte de baixo do eixo x. Então, enquanto você tem uma distância y desse elemento de A até o eixo x, uma distância medida positivamente, então para cá você vai ter a mesma distância, só que vai estar negativa. E aí, como consequência, quando você fizer o produto, né, dessas distâncias e você for somando, então enquanto o resultado para cá vai dar positivo, para cá vai dar com o mesmo valor, só que negativo. Então essa soma vai naturalmente dar zero. Então é isso que ele está lembrando aqui. Então podemos associar um elemento dA' de coordenadas menos y. Obviamente, as contribuições para o nosso produto de inércia, né, nessa conta, quando a gente for fazer a conta, como um vai ser positivo, o outro vai ser negativo, então as contribuições serão opostas. Então, de qualquer par desses elementos dA e dA' escolhido, essa soma vão ser zero, vão se anular, tá certo? Bem, então, sempre que nós tivermos com um dos eixos sendo um eixo de simetria, o produto de inércia é zero. Bem, um teorema de eixos paralelos semelhantes àquele estabelecido na seção 9.6, que nós estudamos anteriormente, para momentos de inércia, pode ser deduzido para produtos de inércia. Então, a ideia aqui é a seguinte: considere uma superfície A e um sistema de coordenadas retangulares x e y passando pelo centroide da superfície. Então, está aqui a figura, está aqui o centroide, e está aqui os eixos x, né, eixo x aqui e o eixo y aqui, que ele representou. É sobre esses dois eixos que ele está falando. De coordenadas x e y, né, passando pelo centroide da superfície, de coordenadas x e y, e aí traçando dois eixos centroidais x' e y' paralelos aos eixos x e y respectivamente.
Então agora ele está se referindo a esse eixo aqui, o eixo Y, o eixo X' e o eixo Y', que ele passou exatamente no centroide, sendo o X' paralelo ao eixo X e sendo o Y' paralelo ao eixo Y. Bem, então representando-se por X e Y as coordenadas de um elemento de área dA, então está aqui o elemento de área dA, e ele representa por X e Y as coordenadas desse elemento. Então aqui está a coordenada X desse elemento dA, e aqui vai estar a coordenada Y desse elemento dA. Então o que é que ele observa? Representando por X e Y dos elementos dA em relação aos eixos originais, e por X' e Y' as coordenadas do mesmo elemento em relação aos eixos centroidais. Então, em relação ao eixo X', a coordenada desse elemento dA é daqui até aqui, né? Então ela é a medida X'. E em relação ao eixo Y', a coordenada do dA é daqui até aqui. Então essa medida é representada por essa medida aqui, Y', né? Então, representada por X' e Y', as coordenadas do mesmo elemento em relação aos eixos centroidais. Aí escrevemos x igual a x' mais x barra. Ou seja, ele está te dizendo que a distância daqui até aqui, que é a distância x, ela é a mesma que a distância daqui até aqui, somado com a distância daqui até aqui. Então é x barra mais x'. É o que você tem explicado aqui. Enquanto que essa distância y aqui, ela é dada por y barra, que é a distância daqui até aqui, mais a distância y'. Então essa soma dessas duas medidas dá esse total, que é o que está dito aqui. Bem, aí substituindo pela equação 9.12, o que diz a equação 9.12? A equação 9.12 é essa aqui, né? É a que define o nosso produto de inércia. Então ele quer substituir aqui, né? Onde você tem aqui x e y, ele vai substituir pelo que foi determinado para as coordenadas x e y. Vai substituir por x' mais x barra e por y' mais y barra. Então aqui, no lugar de x vezes y, eu passo a ter x' mais y barra vezes y' mais y barra. E aí distribuindo, né, fazendo y' vezes x' vezes y', você tem isso aqui. Depois x' vezes y barra, você tem isso aqui. Colocou o y barra para fora, deixou só o x'. Aí depois você tem x barra y', tá aqui. Deixa o x barra fora e deixa o y' na integral. E por fim, quando você faz x barra vezes y barra, tá aqui. Ambos são números, ele tira e deixa só a integral do dA. Bem, aí ele observa o seguinte: a primeira integral representa o produto de inércia, né? Então, por definição, nosso produto de inércia é justamente o produto das duas coordenadas, x e y. Então, essa primeira é o produto de inércia, só que em relação aos eixos x' e y'. As duas integrais seguintes representam o momento de primeira ordem da superfície em relação aos eixos centroidais. Então, por definição, o momento de primeira ordem é o nosso y, aqui seria o nosso y', ele é x' vezes a integral de x' vezes dA. E o momento de primeira ordem, que seria o nosso ix', é o a integral do y' vezes o dA. E aí ele lembra o seguinte: essas duas integrais, elas serão zero, né? Elas se reduzem a zero, pois o centroide localiza-se sobre esses eixos. Então, como o centroide está em cima do eixo x' e do eixo y', então essas integrais estão relacionadas a ele e elas são nulas, né? Então nós temos aqui essa integral, ela é zero, e essa integral também é zero, né? Porque estão sobre os eixos centroidais, estão em relação aos eixos centroidais. Bem, finalmente observamos que a última integral equivale à área.
essa integral aqui, ela é simplesmente a soma dos elementos de área, né? Então, quando você soma todos os elementos de área, você tem a área toda. Então, de fato, isso daqui é simplesmente a área. Então, ao que se reduz isso tudo? Bem, você tem que o ixy, né, que é o que a gente está calculando aqui, ele é a integral que representa o produto de inércia, x', y' dA, e a última integral, o x barra y barra saiu, e o que ficou da integral foi a área, né? Essa última integral aqui. Ok? Bem, é isso que temos para falar sobre momento de inércia. Sobre eixos principais e momentos de inércia principais, a gente fala no próximo vídeo.